Bom dia, tudo bem com vocês, né? Guardar mais um minutinho os colegas chegarem para que nós possamos dar início à nossa Dia, aula. André. Bom dia, Vinícius. Bonzinho? Bom, e você? Beleza. Então tá bom, tá, André? Pessoal, eu passei para vocês já a matéria do VESA de semana que vem, né? Ó, eu acho que é aula 9 e 11. Anelídeos e moluscos. Depois É aula... Peraí, deixa eu ver. É aula... Anelídeos é 11 e moluscos é 9, isso mesmo. Isso, certinho. Aula 9 e 11. Depois aí me lembra de colocar lá no grupo também, viu, Vinícius? Viu? Hoje a gente vai... em qual aula, André? Hoje nós não vamos fazer a aula da apostila. Hoje nós Ah, vamos tá, fazer uma então aula tranquilo. diferente. Vou esperar os outros chegar, mas eu pedi para que vocês ficassem com a apostila para anotar o dever. Ah, tá, entendi. Os outros que já estão chegando aí, vamos lá, os que estão chegando. Hoje eu vou precisar bastante da interação de vocês. Que vocês participem comentando e me ajudando aqui. Primeira coisa que eu quero saber de vocês. Alguém que tem sonho? Não, André, faz muito tempo que eu não sonho, viu? Então, vamos lá, então. Primeiro vamos definir isso, Vinícius. Para você, o que é Não, assim, sonhar? você fala tipo assim, não, assim, sonho, tipo assim, de querer que eu faça alguma coisa, lógico que eu tenho, né? Isso, Mas, tipo aí. assim, sonhar de sonhar mesmo não tenho, não. Então, a diferença é essa mesmo. O sonho que eu quero me referir com vocês hoje não é o sonho de estar dormindo e sonhar. É o sonho de ter algum propósito, alguma finalidade, algum objetivo, ter algum foco. Alguém tem? Ah, todo mundo tem, André. Tem, né? Alguém quer falar? Fala assim, o meu sonho é esse. André, assim, não tem muito sonho específico, não. Tem sonho de me dar bem, entendeu? Aham. E você pensa em se dar bem como, Vinícius? Tipo, com um bom emprego, uma boa formação. E você, Tayla? Tayla tá aí? Yasmin, Oi, André. tudo bem? Já acordou? Acordei. Mais ou menos, né? Mais ou menos, André. Você tem sonhos, Yasmin? Eu tenho. Todo mundo tem, né? E qual o seu maior sonho? Nossa, Difícil, não é? muito. Então, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Hoje vai ser uma aula um pouco motivacional. É uma aula que vou mostrar para vocês alguns vídeos. Esses vídeos também nós vamos interagir em relação a ele. Quando a gente vai falar então em sonho, nós vamos estar relacionando eles com o sentido que nós queremos para a nossa vida. Porque igual o Vinícius falou, eu tenho um sonho, mas são vários. Mas o principal é estar bem na vida. Aí ele falou em relação à profissão. Aí quando nós vamos falar em profissão, automaticamente aquele sonho, ele é bem ligado a valor financeiro e tudo mais, igual o Vinícius mesmo falou, se dar bem na vida. Beleza? Então vamos pensar agora o seguinte. Hoje nós vou fazer várias perguntas para vocês. Nós vamos fazer várias associações. Mas qual que é o sentido da vida para vocês? Como assim, André? Então, a pergunta, se tivesse uma prova, na prova uma pergunta assim, qual o sentido da vida? Eu acho que eu ficaria um ano pensando, mas sei lá, acho que eu falaria, tipo assim, que você tem que, tipo, a sentido da vida, que você tem que viver, você tem que fazer suas coisas, você tem que pensar o que você vai fazer e planejar. Então, nós tem que ter planejamento. Beleza, palavra-chave do Vinícius é planejamento.
Aí pegando um pouquinho para o nosso lado, né, da ciência. Vida. Quando nós vamos falar em vida, então, a vida para alguns é de uma forma, para a vida, para alguns inicia-se de outra forma. Na ciência, nós podemos considerar que a vida é quando acontece a união, então, de gametas, no caso da espécie humana, a união do óvulo com a união do espermatozoide. Aí ali parte-se a vida. Há algum tempo, deve ter algumas semanas, estava se discutindo muito sobre isso, sobre quando se dá o início à vida. Não é o contexto da nossa aula, mas só a título de curiosidade. Quando se fala em aborto, aí alguns países, eles são favoráveis a eles, porque eles consideram que a vida ela não se inicia nesse momento. Para nós aqui, já inicia-se, sim, no Brasil. A lei que rege no Brasil assegura-se isso. Porém, no Brasil é assegurado o aborto de 3 formas, né? Quando a criança é anencéfala, quando é parte de um estupro e quando tem risco de vida para a mãe. André, o que é anencéfalo? Anencéfalo é quando nasce sem cérebro. Quando a criança não tem cérebro. Existe isso? Muitos casos. O ano que vem, Vinícius, eu vou mostrar para vocês várias... nós vamos estudar sobre anomalias, aberrações cromossômicas. Vou mostrar várias imagens para vocês, algumas até chocantes. Aí nós vamos falar sobre isso. Não, André, esse assunto do ano que vem deve ser uma delícia, né? Nossa Senhora. Mas Tô é até interessante. André, Olha aqui, Vinícius. Toda vez que tiver na ciência a palavra a, o prefixo a, significa não. Lembrem-se disso. Oi, Eric. Fala que Não entendi, Eric. o ano passado você falou que se o curso, acho que de ciências, o curso de Peraí, o medicina, áudio abaixou. o ano passado você falou que se o curso de medicina chegasse no Colégio Unifor, a gente ia poder estudar em prática, acho que é corpo de animais, Isso. assim, Peças anatômicas humanas. Só que, por enquanto, ainda não foi viável esse curso. Vamos torcer para que chegue até o ano que vem, né? Aí será interessante. Então, vamos lá, olha. Alguém aqui conhece o Alok? Eu conheço. Conhecer não, né? Já ouvi falar. Sim, né? Quem é o Alok, então? Um DJ, velho. Um DJ, né? E gravou uma mensagem aqui, ó. Eu vou passar uma mensagem para vocês, que nós vamos fazer a introdução dessa aula, desse assunto que nós comentamos, a partir da mensagem que ele gravou. A mensagem tem 3 minutinhos. Vamos ouvir com bastante atenção. Isso aqui, a mensagem que eu vou passar para vocês, que ele comenta, não tem nada relacionado com religião. É só para que nós possamos entender um pouquinho sobre o sentido da vida. O valor da vida. Estão conseguindo visualizar a tela? Sim. Está aparecendo o Alok aí? Sim. Então, vamos lá. Eu vou passar para vocês o vídeo, então. Beleza? Só ver. Tá. Beleza. Algum de vocês já questionou a morte e o que viria após a morte? Sabe, eu passei minha vida inteira em busca de respostas e a explicação mais simples que eu encontrei é que seria o fim. Não haveria nada após a morte. E então, se não haveria nada após a morte, o sentido da vida então seria o quê? Seria ter um trabalho, né, um carro próprio, uma casa própria, constituir uma família ou não. Isso começou a me perturbar com o passar do tempo, sabe? Porque se esse era o sentido da vida, para mim a vida não teria sentido nenhum. Foi então quando eu comecei em busca de respostas e eu percebi que meu questionamento, na verdade, estava querendo entender por que a gente está aqui. Sabe? Tudo aquilo que a ciência não consegue explicar e o homem não consegue explicar, a gente nega. E se o homem realmente é o criador de tudo, então por que ele não queria o sol? Por que ele não queria o oceano? Por que ele não queria a floresta e a vida? Sabe? Então, eu comecei a entender realmente que a minha busca era a busca pelo sentido da vida. E no momento que eu tive meu acidente de avião, passaram várias reflexões, sabe? Porque realmente foi por um triz,
Foi um milagre que eu presenciei. Eu tive uma segunda chance. E eu te pergunto, se você descobrisse hoje que você tem um mês de vida, quais seriam os seus valores? Você estaria preocupado qual que seria o preço do seu carro, do seu relógio? Ou você começaria a dar realmente importância para aquilo que realmente importa? Sabe? Será que você não seria mais tolerante com seus pais? Teria mais empatia com o próximo? Sabe? Teria uma vida mais leve, perdoaria mais fácil? Então talvez o sentido da nossa vida seja transformar esse mundo em um lugar melhor. Fala assim, pô, Loki, mas o mundo tá perdido, sabe? Não tem solução. Tanta crueldade acontecendo. E aí, até porque a gente não vai mudar o mundo sozinho, né? Deixa eu te contar uma historinha. Era uma vez 2 pássaros que estavam conversando, e um pergunta pro outro: sabe quanto pesa um floco de neve? Aí o outro responde: nada. Pois é, eu também achava isso. Ontem eu fiquei contando o dia inteiro quantos flocos de neve caíram em cima de um galho. Tinham caído já 999.999, e como previsto, não tinha acontecido nada com aquele galho. Foi então quando caiu o floco de neve 1 milhão, aquele galho quebrou e tudo mudou. Então a gente acha muitas vezes que a gente não tem relevância nenhuma e peso nenhum. Mas já existem muitas pessoas trabalhando duro para que esse mundo seja um lugar melhor. Às vezes está faltando somente a sua iniciativa para que haja realmente uma grande transformação. Você tem sim relevância. Então talvez o sentido da nossa vida seja praticar o amor. Pô, mas amor? Uma coisa tão clichê. O que é o amor? Eu aprendi isso com meu tio Bascar. Sabe, se eu fosse explicar para você o que é o amor, talvez eu passaria aqui o dia inteiro para tentar explicar. Existe uma forma mais fácil. Você sabe o que não é amor. O preconceito, a inveja, a intolerância, a violência. Então faz o seguinte, exclui tudo que não é amor, o que sobrar é amor. Mais fácil, né? Agora pratique. Alguém quer comentar? Olha, Ué, André, tem o que pra comentar? então, olha aqui. Quando a gente vai pensar, é uma coisa muito estranha, né? Igual eu perguntei para o Vinícius falou assim, nossa, eu teria que ficar aqui um ano todo para poder formular a resposta para essa pergunta que eu havia feito no início, né? O que é o sentido da vida? Porque se a gente for analisar, nossa, meu sentido da vida, eu vou trabalhar, vou conquistar várias coisas para depois morrer e deixar fim. Aí ele ainda fala, será que tem fim ou não? Então, dentro da ciência, vamos imaginar qual é o sentido da vida na ciência. Quando eu perguntei para vocês em relação a sonhos, aí a Yasmin comentou alguma coisa, o Vinícius falou também. Aí chegaram na situação assim, que era se dar bem, profissão, que era uma pergunta muito difícil. Mas então, quando a gente vai pensar assim, ó, eu vou construir algo e depois acabou? Não. Aquela coisa que talvez eu venha construir, ela ficará para outras gerações. E na ciência tem muito disso. Através de quê? Através das pesquisas, através de descobertas. Então, para nós, cientistas, quando nós descobrimos algo, quando nós perpetuamos isso, nós estamos eternizando aquele momento nosso na Terra. Então, eu vou comentar com vocês aqui agora, nós vamos estudar alguns cientistas. Alguém conhece algum cientista aí? Nome de cientista? Vocês já estudaram alguns. O ano passado, vou relembrá-los. O ano passado, nós... Tem Galileu, Galilei. Aí depois nós estudamos como é Aristóteles, não é? Aristóteles, que também era filósofo, né? André, Filosofia, Aquele lá da cientista. classificação dos animais. Isso, Linneu. Esqueci o nome. Linneu, o dos animais foi Linneu. E teve outro André, também. o Darwin também não é? O Darwin também, Charles Darwin. Charles Darwin, ele foi André, um evolucionista. o Einstein é cientista? Quem? Einstein relacionado na área da física. Então, ele descobriu várias coisas relacionadas com a física. Além dele, temos também Isaac Newton, que ele trabalhou as 3 leis importantes da física. O ano passado, nós estudamos um também, Francisco Redd. Lembra do Francisco Redd?
Sim. Ele falava sobre a carne moída. Lembra lá da carne moída, que nós fizemos o teste? Falava sobre a teoria da biogênese e teoria da abiogênese, né? A partir dele, então, foi observado que os seres vivos, eles nascem a partir de um ser pré-existente. Então, a partir dos estudos desses cientistas, eles ficam eternizados. E olha que interessante, por que nós também não nos eternizarmos? Ah, André, mas eu não tenho vontade de estudar a área de ciências de jeito nenhum. Estou custando estudar ciências agora. Ciência, alguém sabe a definição dessa palavra? Ciência. Vocês vão descobrir ela a partir da aplicação da frase que eu vou colocar para vocês agora. Se eu falar assim, olha, vocês têm ciência de quais são os candidatos à presidência dos Estados Unidos? Pensamento? Pensamento, quase pensamento. Vou falar outra coisa. Vocês têm ciência do nome da diretora do Colégio Unifor? Saber. Ideia? Saber. O saber. Saber que é a mesma coisa de conhecimento. Então, nós vamos observar que ciência é saber, é conhecimento. Então, independente da área que vocês venham a fazer um curso superior, a tudo mais, vocês estão criando ciência. Vocês, no dia a dia, fazem ciência. Ah, mas como assim? A mãe de vocês fazem ciência, o pai de vocês fazem ciência, no cotidiano, sem a gente perceber. E aquilo ali fica eternizado também. Se vocês chegarem e falar assim, nossa, eu adoro o bolinho de chuva da minha avó. Ela teve que ter uma ciência. Ah, o bolinho de chuva da minha avó ele é o melhor. Eu como todo, só que o da minha avó ele tem um sabor especial. Por quê? Ah, talvez ela coloque um pouquinho a mais de óleo, um pouquinho a mais de açúcar. Aquilo ali foi a ciência que ela descobriu, foi o conhecimento que ela teve. Ela se eternizou naquilo. Então, nós temos que nos eternizar naquilo que nós gostamos de fazer, independente da área. Mas aí, vamos falar um pouquinho sobre a ciência agora, sobre os cientistas e as suas descobertas. E olha para vocês verem, há tempos agora, o dia 3 de setembro, foi o dia do biólogo, né, do cientista. Aí, eles falam assim, que o biólogo, o cientista, é cheio dos nomes complicados, né? Ah, porque coloca nome complicado para tudo. Só que aí nós vamos observar o seguinte, nós da área da ciência, vocês que estudam ciência, vocês têm que sempre pensar o seguinte, observar. A observação, ela é importantíssima. E nunca ficar no se. Ah, e se acontecer isso? E se acontecer? Na ciência, nós temos que desvendar isso. Então, eu vou passar para vocês aqui alguns vídeos de alguns cientistas falando sobre as histórias deles. Mas antes, eu vou fazer 4 perguntas e essas 4 perguntas são respondidas nesses vídeos. Vamos ver se algum de vocês acertam isso. Se eu falar assim, olha, o que um cavalo tem a ver com uma cobra? O que o cavalo tem a ver com uma cobra? O que uma casa de barro está relacionado com o coração? O que uma bactéria está relacionado com o carro? O que um suco de laranja está relacionado com a genética? Então, vamos prestar atenção nessas observações que serão respondidas nesses vídeos aqui agora. Estão conseguindo visualizar a tela? Sim. Então, vamos lá. O que será que uma cobra tem a ver com um cavalo? Tanto a cobra quanto o cavalo pertencem ao reino animal, né? E também são substantivos que começam com C. Nossa, que vergonha dessa pergunta, hein? Vergonha nada. Cientista faz pergunta esquisita o tempo todo, horas.
O Vital Brasil, por exemplo, podia ter sido confundido com um esquisitão. Isso só porque ele gostava de cobras, aranhas, escorpiões, toda sorte de bichos peçonhentos. Mas era porque ele vivia cheio de perguntas, como pode um animal portar um veneno tão poderoso e continuar vivo? Na verdade, Vital era um cara que adorava os seres humanos. Por isso, começou a trabalhar muito cedo para financiar o sonho de estudar medicina. Foi escrivão de polícia, professor e condutor de bonde. Em 1891, ele se torna médico. Logo depois de formado, ele se juntou a um grupo de cientistas corajosos que estavam em uma cruzada contra as epidemias que acometiam as cidades daquela época. Alguns anos depois, Vital Brasil decide se mudar para São Paulo, onde começa a produzir em escala o soro antipestoso, ou seja, antipeste bubônica. Assim, foi criado o Instituto Butantan. Mas nem só de laboratório vivia o doutor Vital Brasil. Ele era um médico muito dedicado. Sempre visitava os pacientes em suas casas. Era tão querido que um paciente italiano escreveu na porta de sua vendinha: Avenida Vital Brasil. E o nome vingou. Hoje, ela é uma das avenidas mais conhecidas de São Paulo. Em suas consultas, ele atendia a muitos casos de picadas de cobra. A jararaca e a cascavel eram consideradas as serpentes mais letais. Só em São Paulo, morriam 5.000 pessoas por ano por causa disso. O único soro que havia naquela época era produzido a partir da cobra naja e não funcionava. Dr. Vital, então, faz o que todo cientista faz quando encontra um desafio. Volta para o laboratório. Nos testes, ele percebeu que o ser humano tem um mecanismo imunológico que responde de forma diferente a diferentes tipos de toxinas ou venenos. A resposta era desenvolver soros diferentes para venenos diferentes. Tá, isso é muito legal. Mas e agora? O que o cavalo tem em comum com a cobra? É que Vital Brasil abrasileirou, quer dizer, aprimorou o processo de produção do soro antiofídico para que funcionasse contra picadas de cobras daqui. E os cavalos têm participação especial nisso. Funciona assim. Primeiro, encontra-se a bendita cobra e tira-se o veneno dela. E aí vem a grande sacada do nosso cientista: utilizar cavalos. Os cavalos têm maior resistência e desenvolvem mais anticorpos que combatem o veneno. Mas pode ficar tranquilo, eles ficam super bem. Muitos dias depois, um pouco de sangue é retirado do cavalo. Apenas o plasma, parte do sangue onde ficam os anticorpos, é usado na produção do soro. Além de cientista, Vital Brasil se preocupava muito com o desenvolvimento social. Ele criou uma das primeiras escolas que ensinava crianças e adultos a ler e a escrever. E formou uma família grande. Casou-se 2 vezes e teve 18 filhos. Mas sua preocupação se estendia não só para a família Brasil, mas para todo o país. Sabendo a importância de seu trabalho para a humanidade, Vital Brasil doou a patente do soro para o governo brasileiro. O soro continua sendo produzido e distribuído gratuitamente. Todos os dias, vidas são salvas graças ao Dr. Vital Brasil. Sim, graças a vocês também. O legado de Vital Brasil nos mostra que quando ciência e indústria se juntam, toda a sociedade se beneficia. Então, olha, esse foi o Vital Brasil. Eu vou mostrar para vocês. O homem teve 18 filhos, crendo, pai. Agora vou mostrar uma mulher também sendo cientista, né? Ô, André, eu não queria responder que o cavalo e a cobra era porque o cavalo ajudava na criação de anticorpo. Ô, André, Oi. desse negócio da cobra aí, eu sabia um pouquinho, porque aconteceu daqui da roça de uma cavalgada, de uma égua ser picada por uma cobra. E aí, quando o veterinário chegou lá, tudo e tal, bonitinho, ele explicou isso.
Mostrou isso que Tá bom, agora mais um aqui, olha. Ô, André, tinha que dar uma televisão pra esse cara, mano. 18 filhos. Você é louco. Vamos lá, ó. Ei, você sabe o que um suco de laranja tem a ver com a genética? Laranja e genética? Vamos lá. Todos sabem que tomar um suco de laranja é bom para a saúde. Então, é um conhecimento genético que passa de pai para filho. Valeu a tentativa, amigo, mas nem passou perto da resposta. Mas essa conexão é mesmo um mistério. Vamos aos poucos desvendar. Podemos começar conhecendo a cientista veridiana Vitória Rossetti, mais conhecida como Vitória. Ela foi a segunda mulher a se formar em agronomia no Brasil e a primeira no estado de São Paulo. Também pudera. O amor pelo solo já corria no sangue da família. Seu pai também era agrônomo. Ah, e Vitória viveu em Limeira. Sacou? Limeira, limão, laranja... ainda não. Vitória cresceu sabendo que, assim como as pessoas, as plantas precisam estar saudáveis e felizes para crescer. Calma, calma. Quer dizer que plantas ficam tristes? Quase isso. Elas ficam doentes e abatidas, como qualquer ser vivo. E quando isso acontece, elas param de produzir e morrem. Por exemplo, existe uma doença chamada tristeza de citros, que é uma virose que pode causar a morte da laranjeira. Tem outra, chamada leprose dos citros. Depois de formada, Vitória começou a trabalhar no Instituto Biológico, onde desenvolveria toda a sua carreira. Ela se especializou em estudar e procurar a cura das doenças dos citros. Como pesquisadora, visitou as principais plantações do mundo, sempre aprendendo sobre novas formas de manter a safra saudável. Vitória falava 6 idiomas e, por ser tão fluente em laranjês, ela foi chamada para desvendar o mistério do amarelinho. Era uma praga que estava devastando os laranjais do interior de São Paulo e ninguém sabia mais o que fazer. Os produtores estavam assustados e sem esperanças, mas Vitória Rossetti não ia desistir. Além do tino de detetive, Vitória tinha um quê de inventora. Ela inventou uma forma de descobrir como essa praga se alastrava e por que matava as plantas. Uma forma simples e criativa. Colocar os galhos das plantas em tubos transparentes e depois enchê-los de água. Ela percebeu que os galhos saudáveis borbulhavam bastante e que quase não saíam bolhas dos galhos doentes, porque seus vasos estavam entupidos. Mas entupidos pelo quê? Ai, que praga! Vitória descobriu. A praga do chamado amarelinho era causada por um agente externo. E assim identificou a bactéria Xylella fastidiosa, desvendando o mistério e trocando o nome desse mistério para um nome de verdade, para acabar logo com essa dúvida. Mas e aí? O que um suco de laranja tem a ver com a genética? Essa é muito boa. Sabe essa bactéria que a Vitória descobriu? Foi o primeiro organismo a ter seu DNA sequenciado pelo projeto Genoma no Brasil. Esse é um dos maiores feitos da ciência brasileira. A repercussão internacional foi tão grande que nosso país foi incluído no seleto grupo de países que dominam esta tecnologia. Vitória Rossetti se consagrou como uma das pesquisadoras mais importantes do mundo em sua área de especialização. Vitória também tinha outra grande paixão, as artes. Em suas viagens pelo mundo, ela sempre arrumava um espaço na agenda para visitar museus, sítios arqueológicos e assistir a concertos. Graças às suas pesquisas e descobertas, o Brasil se tornou o maior exportador mundial de suco de laranja. O legado de Vitória Rossetti nos mostra que quando ciência e indústria se juntam, toda a sociedade se beneficia.
esperar que toda vez eu tenha uma situação. Ô, André, ela parece a Dilma. Parece mesmo. Parece Nossa, eu ia mesmo. falar isso agora, velho. Eu tava pensando nisso. Olha, Meu Deus. eu ia passar agora de um rapaz muito gente boa que tem um nome muito bonito, né? Que é Carlos Chagas. Mas não vai dar tempo. Aí eu vou passar para vocês um vídeo. Não agora. bonito, né, André? Eu acho bonito esse nome. É uma colega minha. Ela, inclusive, foi aluna do pai da Isabela, do pai da Anne. Ela foi da minha sala de graduação também. E ela deixa um recadinho para vocês. É uma cientista igual eu e tantos outros colegas, né? Igual eu comentei, o pai da Isa, o pai da Anne. E a imagem não ficou tão boa. Ela está lá na República Tcheca. Então, ela também é uma cientista, mas eu acho que é um pouco motivacional a fala que ela vai deixar para vocês aqui. Oi, pessoal, meu nome é Ludmila, eu sou de Eu acho que meu pai conhece ela. Biológicas pelo Unifor MG. Eu me formei em 2007. O que significa que eu frequentei, na verdade, os mesmos laboratórios que vocês frequentam hoje. O professor André Luiz, ele foi da minha turma de graduação, então nós temos várias fotos juntos no nosso álbum de formatura. Bom, eu queria contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu me formei em 2007, em 2009 eu ingressei no mestrado em Genética e Melhoramento de Plantas na Universidade Federal de Lavras, o qual eu concluí em 2011. Imediatamente ingressei no doutorado, no mesmo programa, na mesma instituição. Durante o doutorado, eu tive a oportunidade de fazer um ano da minha pesquisa nos Estados Unidos, na University of Wisconsin, em Madison, o que foi uma experiência muito boa, muito proveitosa para mim. Eu aprendi várias técnicas na minha área que foram muito importantes para o meu desenvolvimento profissional futuro. E também aprimorei o meu inglês e essa experiência abriu os meus olhos e a minha cabeça para o que o mundo podia me oferecer. Então eu retornei ao Brasil, concluí o meu doutorado em 2015 e iniciei um primeiro pós-doutorado na Universidade Federal de Lavras. Durante esse primeiro pós-doutorado eu tive a oportunidade de retornar aos Estados Unidos para um treinamento e também de ir na República Tcheca. Eu concluí esse pós-doutorado em 2018, quando eu fui convidada a fazer um segundo pós-doutorado aqui na República Tcheca, onde eu me encontro hoje. O que tem sido uma experiência sensacional. A República Tcheca fica localizada na Europa Central, então tem sido muito bom morar aqui. Eu tenho conseguido fazer uma ciência de ponta, uma ciência reconhecida mundialmente. Eu fico muito feliz por isso, me sinto muito realizada. E gosto muito também da questão de morar no centro da Europa e poder visitar outros países, né? Graças a essa oportunidade, hoje eu conheço vários países aqui. E eu fico muito agradecida por ter chegado até aqui. Nem tudo foi fácil durante o caminho, né? Quando eu fui prestar o processo seletivo para o mestrado, eu fui reprovada 2 vezes, fui aprovada apenas na 3ª tentativa. Durante os cursos de mestrado e doutorado, houveram várias dificuldades. Teve a questão do inglês quando eu fui para os Estados Unidos, que eu já havia estudado inglês, mas eu não era exatamente fluente quando eu fui, então tinha toda a questão da insegurança com a língua, da distância da família, dos amigos e tudo mais. Então, todas essas dificuldades e muitas outras, né, que não tem como eu falar sobre todas, foram importantes, mas foram superadas, né? E graças à persistência que eu tive, é que eu cheguei onde eu tô hoje, que é onde eu queria estar, né? Então, a minha mensagem hoje para vocês é essa mensagem de persistência. Levem a sério os estudos de vocês, procurem observar os profissionais que estão ao seu redor e comecem a pensar no que vocês gostariam de fazer. Visitem essas pessoas, peçam para passar um dia com elas no trabalho, para ver exatamente como é a rotina delas. Comecem a pensar nessas coisas, tracem um objetivo e quando vocês tiverem esse objetivo, fixem os olhos nele. E persistam que no final fica tudo bem, dá certo, nem sempre é fácil, mas a gente consegue superar as nossas dificuldades. O ser humano é incrível nesse ponto, né? A gente se adapta a muitas coisas e a gente consegue superar as dificuldades. Então, o professor André, ele tem o meu e-mail. Se vocês tiverem alguma curiosidade, quiserem saber algo mais, fiquem à vontade para me escrever. Se vocês quiserem me seguir no Instagram para vocês verem também os lugares que eu ando por aqui,
O meu Instagram é @lude_cris. E eu desejo muita sorte para vocês na caminhada e um grande abraço. Até mais. Vamos lá, então, fazer chamada rapidinho aqui, hein? Ó. Alice, Ana Clara, Ana Luísa, Arthur, Presente. Bernardo Faria, Carlos Daniel, Presente. Diego, Giovana, Presente. Guilherme, Gustavo, Presente. João Henrique, Lívia, Presente. Lucas, Luísa, Maria Clara, Otávio, Rafael, Presente. Presente. Rafael presente, Rafaela, Victor Gabriel, Vinícius Barudi, Presente. Vitor Neves, Ana Carolina Ferraz, Ana Clara da Silva, Presente. Ana Carolina Paulinelli, Presente. Ana Laura, André, Anne, Presente. Augusto, Presente. Bernardo Belo, Bernardo Lamonier, Presente. Cauã, Presente. Daniel, Eric, Fernanda, Presente. Gabriel Arantes, Presente. Isabela, Presente. Lara, Presente. Maria Eduarda Almeida, Natan, Presente. Presente. Tayla, Theo, Vinícius, Presente. Vitória, Presente. Yasmin. Presente. Pessoal, então preste atenção aqui, ó. Dever de laboratório. Dever de laboratório de vocês, vocês deverão, então, fazer uma pesquisa, ver se vai aparecer aí, olha. Faça uma pesquisa sobre algum cientista da sua escolha, escreva um texto com no mínimo 10 linhas. Pode escrever lá no final. Eu vou escrever isso aqui e colocar lá no... André, mas é o que? É para escrever a história dele? É para escrever o quê? Você vai fazer uma pesquisa. Por exemplo, assim, eu pesquisei Carlos Chagas. Eu sei que Carlos Chagas ele nasceu em tal lugar, ou ele fez a pesquisa que estava relacionando o barbeiro com a casa de barro, onde que fez a descoberta do coração, se ele criou um medicamento. Eu estudei, então, Isaac Newton. Isaac Newton, ele descobriu as 3 leis da física. Quais são elas? Eu estudei Gregor Mendel. Mendel, então, falou sobre as ervilhas. Então, você vai pesquisar qualquer cientista da sua escolha. Se você colocar lá no Google assim, ó, cientistas, vai aparecer vários deles. E fazer uma pesquisa sobre o que ele foi, o que ele fez, o que ele deixou, qual foi seu legado, sua importância para a sociedade. Beleza? Eu vou escrever esse textinho, vou colocar no grupo de vocês também. E nossa aula está quase chegando no final. Então, a aula de hoje para vocês, falamos então um pouco sobre os cientistas. Deixei essa carta motivacional. Vocês viram lá que a Ludmilla, ela estudou nos mesmos laboratórios que vocês. Hoje ela já descobriu um mundo. Nós temos que valorizar a ciência, nós temos que estudar mesmo para dar valor e para que nós possamos, então,